E aí, galera, tranquilidade pura? Tudo na paz? Pessoal, é o seguinte, hoje eu vou falar para vocês sobre trigonometria no triângulo retângulo. Teoricamente é um assunto muito grande, mas a nível aqui de ensino fundamental, nono ano, são questões assim que eu vou passar para vocês introdutórias. São as primeiras impressões que vocês terão. Lá no ensino médio, aí vocês vão se aprofundar bastante com relação a esse assunto, que é muito importante, o estudo de trigonometria. Certinho? Tranquilo? Deixa eu acionar aqui minha opção do meu ponteiro, minha caneta, tranquilo. Ok. Trigonometria é a parte da matemática que estuda as relações existentes entre os lados e os ângulos dos triângulos. Certinho? Então, na trigonometria, tem essa relação de você relacionar lados e triângulos, ou lados e ângulos, com relação a um triângulo. Isso eu estou falando com o triângulo retângulo, que é um triângulo que tem um ângulo que mede 90 graus, certo? Beleza? As razões trigonométricas são as relações existentes entre os lados de um triângulo retângulo. As principais são o seno, certinho? Cosseno e tangente. São palavrinhas novas aí que vocês talvez não tenham ainda conhecido, certo? Mas a gente vai tentar explicar da melhor maneira possível para vocês, que vocês possam aprender o que é um seno, o que é cosseno e o que é tangente. Vamos partir aqui do triângulo retângulo. Em um triângulo retângulo, vocês aprenderam, quando vocês estudaram as relações métricas no triângulo retângulo, que o maior lado é chamado de hipotenusa. E os outros dois lados que sobram são os catetos, certo? Só que aí eu vou ter que analisar da seguinte maneira. Eu tenho aqui o ângulo A e aqui eu tenho o ângulo B. Então, eu tenho aqui um cateto e aqui eu tenho outro cateto. Só que eu vou analisar da seguinte forma. Lado oposto ao ângulo A. Ó, esse lado aqui é contrário ao ângulo A. E esse lado aqui, ele é chamado lado oposto. Ele vai ser o chamado lado adjacente ao ângulo A. Esse terceiro lado aqui. Aqui eu vou ter a hipotenusa. Esse lado aqui ele é chamado de lado oposto com relação ao ângulo A. E o outro ângulo que sobra, ele é chamado de lado adjacente com relação ao ângulo A. Beleza? Ele é adjacente. Então, ele não é oposto. O oposto é esse aqui. Isso com relação ao ângulo A. Porque se eu fosse fazer com relação ao ângulo B, já mudaria. Olha só, eu vou tentar aqui desenhar aqui, com a mão livre aqui. Fazer um triângulo aqui para vocês, certo? Aqui eu teria o ângulo A, beleza? Esse A está ridículo. O ângulo B, deixa eu colocar aqui o B. Aqui seria o ângulo C, que mede 90 graus, certo? Aí, se eu fosse fazer essa relação, eu ia perceber que aqui seria a hipotenusa, continuaria sendo o maior lado. Se eu fosse relacionar com relação ao ângulo B, o cateto oposto já vai ser esse aqui, ó. O lado oposto vai ser esse aqui, certo? Aqui já vai ser o cateto oposto. E o outro lado, aqui eu tenho a hipotenusa, aqui seria o cateto oposto com relação ao ângulo B. E o outro lado que sobra, com relação ao ângulo B, seria chamado de cateto adjacente. Então, aqui seria o cateto oposto e aqui seria o cateto adjacente. Então, note que essa atribuição dos catetos, isso vai depender do ângulo. Se for o ângulo A, quem é o oposto? É esse aqui. Quem é o adjacente? É esse. Se for o ângulo B, já muda. Quem é o oposto? É o daqui. E o adjacente vai ser o outro. A hipotenusa não muda. Permanece o mesmo lado, porque é o maior lado, que é oposto ao ângulo de 90 graus. Então, vejamos o seguinte. Eu coloquei para vocês aqui as definições do que é seno, cosseno e tangente. Seno, eu posso abreviar. Eu posso botar assim só sen, que significa seno. Se eu fosse colocar o que é seno do ângulo A, desse ângulo aqui, seria o quê? É a divisão do cateto oposto desse cara aqui, dividido pela hipotenusa. Ó. Coloquei para vocês aqui. Então, seno é o quê? É quando você pega o cateto oposto e divide pela hipotenusa. É fundamental
importância que vocês aprendam esses conceitos do que é seno, cosseno e tangente. Porque se não aprender o conceito, fica ruim para você saber resolver questões que virão pela frente. Então, eu coloquei aqui o seno do ângulo A é o quê? É o cateto oposto. Quem é o cateto oposto? Não é esse lado aqui, que é o segmento BAC, dividido pela hipotenusa, que é o segmento de A a B, certo? AB. Esse tracinho em cima aqui significa segmento. Então, isso que é o conceito de seno. Cosseno. Olha só como ele é abreviado. É cos. O cosseno de A, com relação ao ângulo A. Quem é o cosseno? Vai ser o cateto adjacente, que é esse cara aqui, ó. Certo? O cateto adjacente, dividido pela hipotenusa. O seno é o cateto oposto, dividido pela hipotenusa, e o cosseno é o cateto adjacente. E a tangente? A tangente é o seguinte, no caso, você simplificando aqui, se abreviando, vai ficar TG, tangente do ângulo A. Qual é o conceito? É a divisão do cateto oposto com relação ao ângulo A. Ó, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Tranquilo? Ah, professor, e se você fosse fazer com relação ao ângulo que você fez aqui agora? Se fosse dizer assim, quem é o seno? Deixa eu colocar seno do ângulo A. Deixa eu colocar para vocês aqui. Quem seria o seno do ângulo A? Desculpa. Deixa eu acionar aqui a borracha. Opção do ponteiro borracha. Na realidade, eu não vou fazer isso, porque aqui abaixo eu estou dando um exemplo aqui melhor para você. Porque está muito feio aqui, está bagunçado isso aqui. Deixa eu passar a tela aqui. Deixa eu mostrar aqui a opção de caneta. Ok, caneta. Deixa eu passar aqui, que aqui vai ficar mais fácil vocês entenderem. Certo, aqui. Determina os valores do seno, cosseno e a tangente dos ângulos agudos do triângulo abaixo. Certo? Então, no caso aqui, eu tenho o ângulo alfa, que é uma letra do alfabeto grego, e tem o ângulo beta, que também é uma letra do alfabeto grego. Então, eu quero que você determine aí, com relação a esses ângulos agudos, são ângulos que medem menos de 90 graus. O seno de alfa, o cosseno de alfa e a tangente de alfa. Aí você vai dizer assim, seno de alfa, eu estou com relação aqui a esse cara aqui, ó. Eu quero que você diga quem é o seno. Então, o seno, vocês aprenderam que é o quê? O cateto oposto, ó, o oposto é o contrário. Então, o oposto do ângulo alfa mede quanto? Mede 4. Dividido pela hipotenusa, que a hipotenusa é o maior lado. Quanto é? 5. Então, eu tenho o seno do ângulo alfa. Agora, eu vou determinar o seno do ângulo beta, que já é diferente. Olha o ângulo beta aqui. Então, no caso, o cateto oposto aqui não é mais 4. O cateto oposto é quem? É 3. Certo? Então, vai ser 3 dividido pela hipotenusa, que continua sendo o mesmo valor, que no caso é quanto? 5. Certinho? Então, vocês estão percebendo aí que depende do ângulo? Certo. Beleza. Vamos agora para o cosseno. Cosseno do ângulo alfa. O cosseno do ângulo alfa é o quê? É o cateto adjacente, que no caso 4 é o oposto, então não é o adjacente. O adjacente vai ser o 3, dividido pela hipotenusa, certo? Então, o cosseno do ângulo alfa é a divisão do cateto adjacente, que no caso aqui é 3, dividido pela hipotenusa, que é quanto? 5. E com relação ao cosseno do ângulo beta, então vai ser da seguinte forma. Cateto adjacente não é 3, porque 3 é o oposto. Vai ser quem? 4. Dividido por quem? Pela hipotenusa, que no caso continua sendo quem? 5. Certo? Beleza. E finalmente eu vou ter a tangente do ângulo alfa. Ó, o ângulo alfa. O que é a tangente? É a divisão do cateto oposto, que no caso aqui é 4, dividido pelo cateto adjacente, que no caso é quanto? 3. Certinho? E isso com relação ao ângulo alfa. Se for com relação ao ângulo beta,
a tangente do ângulo beta vai ser o cateto oposto 3, que vai ser o contrário, ó, e o cateto adjacente 4. Então, é muito importante que vocês aprendam melhor dizendo, o conceito de seno, cosseno e tangente, porque só assim você consegue resolver tranquilamente as questões que virão pela frente. Eu vou falar para você o seguinte: existe uma tabela com o valor dos ângulos. Uma tabela, geralmente em livros didáticos, tem de 1 até 99, o valor dos ângulos. Desculpa, 89. O valor do seno, o valor do cosseno, da tangente, cada um ângulo, do ângulo 1 até 89. Vocês não se preocupem no tocante a isso, não, porque nas questões que virão o valor do ângulo, na própria questão já vem atribuindo. Já vem dizendo assim, já dando os dados, dizendo seno de tantos graus é o valor, já vem sendo colocado para vocês. Então, não se preocupe no tocante a isso. O que vocês vão se preocupar é com relação a esses ângulos aqui, ó, 30, 45 e 60 graus, que são chamados ângulos notáveis. Os ângulos de 30, 45 e 60 graus são chamados de ângulos notáveis, por causa da frequência com que surgem problemas. Então, os valores deles geralmente são irracionais. Não são valores assim... não são valores racionais, são valores irracionais, na realidade. Porque, como você vai perceber aqui, olha, o seno de 30 graus é 1 sobre 2. O seno de 45 graus é raiz quadrada de 2 sobre 2. O seno de 60 graus é raiz quadrada de 3 sobre 2. O cosseno de 30 graus é raiz quadrada de 3 sobre 2. O de 45 graus, raiz quadrada de 2 sobre 2. O de 60 graus é 1 sobre 2. A tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. A tangente de 45 graus, 1. E a tangente de 60 graus, raiz de 3. Aí você pode pensar o seguinte: professor, eu vou ter que aprender isso? Vou ter que decorar? Não. Aprender sim, decorar não. Existem alguns macetes, eu até coloquei aqui para vocês. Para você saber os valores, não fica muito difícil não. Deixa eu ver se aqui dá para fazer assim. Eu vou botar aqui 30 graus. Isso aqui é um macetezinho, ó. Nossa, que 3. Cadê a opção de caneta? Tal, borracha. Ok. Deixa eu botar novamente aqui. Beleza. Aqui eu vou ter 30 graus, 45 graus, certo? E 60 graus. Beleza? Vou passar aqui para dividir, certo? Vou dividir aqui também. Aqui eu vou colocar seno. Mais embaixo aqui eu vou colocar cosseno. E aqui embaixo eu vou colocar tangente, faz de conta, certo? Aí você diz, colocar isso aqui é fácil, 30, 45, 60. E aí eu vou fazer essa divisão aqui. Seno, cosseno e tangente. Então, vejamos. O que coloca aqui? Colocar os traços de fração em todas as linhas. Preencher os números das frações com 2, 3 e coloca 2 nos denominadores. Por último, coloca o símbolo raiz. Então, facílimo. Só é você colocar aqui, ó. Passa um tracinho aqui, outro tracinho aqui, outro tracinho aqui. Aí você vai colocar 1, beleza? 2, certinho? 3. E aí você coloca 2 abaixo de todos, ó. 2, 2 aqui e 2 aqui. A partir do segundo número, você coloca raiz quadrada no numerador. Raiz quadrada aqui e raiz quadrada aqui. Pronto, tranquilo. Isso é o seno. O cosseno, a mesma coisa, ó. Você passa aqui o traço. Você vai colocar todo mundo abaixo aqui, 2 também, ó. 2, 2 aqui e 2 aqui. Só que agora você vai inverter. Você vai começar a partir daqui. 3, fazer o contrário. 2 e 1. Aí você coloca a raiz quadrada nos 2 primeiros. Certo? Pronto. E o último, a tangente, aí esse aqui você vai ter que aprender mesmo. Esse aqui vai ser raiz quadrada de 3 sobre 3. O do meio aqui, divide o valor do seno pelo cosseno.
No caso aqui, se você dividir esse cara, raiz quadrada de 2 dividido por raiz quadrada de 2 vai dar 1. E o daqui também você só vai ter que aprender, vai dar raiz quadrada de 3. Pronto, você tem os valores aí do seno, cosseno e tangente, porque você vai precisar, nos problemas que você irá resolver pela frente, vai precisar desses valores aí, você saber. Seno 30 graus, quanto é? 1 meio, 1 sobre 2. Seno de 45, raiz quadrada de 2 sobre 2. Mas não se preocupe com isso não, que com o tempo aí vocês vão conseguir aprender esses valores. Se você conseguir fazer esse macete que eu fiz aí, dá uma melhorada e fica legal para na hora que você for responder, certo? Tranquilo? Vamos para o que interessa. A figura abaixo representa, eu vou dar algumas situações, problemas aqui, vou resolver para vocês. Ó. A figura abaixo representa um avião que decolou sobre um ângulo constante de 40 graus e percorreu em linha reta 800 metros. Nesta situação, qual a altura que se encontra o avião ao percorrer essa distância? Então, no caso aqui, eu queria saber exatamente isso aqui. Ó. Quando ele chegar aqui, ele está a qual altura esse avião? Quando ele partiu, ele fez um ângulo de 40 graus, certo? Ah, desculpa. Aí eu dei para vocês assim, ó, considere seno de 40 graus, olha os valores aí, 0,64, cosseno de 40 graus, 0,77 e tangente de 40 graus, 0,84. Obviamente, para eu resolver esse problema, eu vou ter que optar por um dos três, ou esse, ou esse, ou esse. Eu tenho que saber o que é que eu vou resolver, o que é que o problema quer. Vamos ver aqui o seguinte. Eu fiz novamente aqui um desenho, como se fosse um avião aqui subindo, que formou um triângulo retângulo. Aqui eu tenho um ângulo de 40 graus, no caso aqui eu vou ter aqui um ângulo reto que mede 90 graus. Aqui eu quero saber a altura do avião, e as informações do problema são o seguinte. Ele percorre em linha reta 8.000 metros, então isso aqui, a hipotenusa vai ser 8.000, certo? O que eu quero saber é a altura, que eu vou representar pela letra H. Então, nesse problema aqui, eu tenho, se eu analisar aqui, eu tenho 40 graus, que é um ângulo, eu tenho um cateto oposto e tenho uma hipotenusa. Então, se eu for olhar naquela relação lá, a divisão de cateto oposto por hipotenusa, ó, vou voltar aqui para vocês, ó, cateto oposto por hipotenusa, quem é? Seno. Então, vou calcular o seno. É por isso que eu tenho que saber o conceito de cada um deles. Deixa eu voltar aqui. Certo. Então, no caso aqui, eu vou calcular o seno. Porque é o quê? As informações que eu tenho aqui. A altura, H, que é o que eu vou procurar, é o quê? O cateto oposto com relação ao ângulo de 40 graus. E aqui eu tenho 8.000 metros, que é a hipotenusa. Pronto. Aí foi o que eu coloquei aqui. Eu coloquei seno de 40 graus é igual cateto oposto dividido por hipotenusa. Seno de 40 graus é igual cateto oposto H, hipotenusa 8.000. Substituindo, é por isso que eu falei que vem já nos problemas os dados. Seno de 40 graus, quanto é o valor? 0,64. Então, coloquei 0,64, altura, aí fiz isso aqui, ó. Beleza? H de altura é igual 8.000 vezes 0,64 vai dar 5.120 metros, que vai ser a altura, exatamente isso aqui, ó, que vai ser a altura que o avião vai atingir. Beleza? Tranquilo? Olha outro problema. No desenho abaixo, a altura do poste está representada por H. Calcula o valor de H em metros. Aí eu dei os dados para vocês, eu dei seno de 37 graus e o valor, o cosseno e a tangente. Então, mesma coisa do outro problema. Eu vou calcular o quê? Eu tenho um poste, eu tenho, no caso aqui, um ângulo de 37 graus. Eu quero saber a altura, que é representada pela letra H. Esse maior lado aqui, que é a hipotenusa, mede 10 metros. Então, eu vou calcular quem? Seno, cosseno, tangente. A informação que eu tenho no problema é que, no caso aqui, a letra H é o cateto oposto e o 10 metros é a hipotenusa. Então, a mesma coisa do outro. Eu vou calcular o seno. O que é seno? Divisão do cateto oposto pela hipotenusa. Então, vou colocar assim. Seno de 37 graus é igual cateto oposto, que é H, dividido por 10, que é a hipotenusa. E aí eu boto exatamente dessa forma. Substituindo seno de 37 graus. Quanto for o valor? Esse aqui, que já foi dado. Certo? Eu não vou utilizar o cosseno e nem tampouco a tangente. H é igual
0,602 multiplicado por 10 vai dar 60,2 metros. Tranquilo? Esse é o resultado. Sabendo que o seno de 40 graus é esse valor, o cosseno é esse, a tangente é esse, determine as medidas x e y indicado no triângulo retângulo ao lado. Eu tenho um triângulo retângulo, eu sei que o maior lado mede 7 e que, com relação ao ângulo de 40 graus, o cateto oposto mede x e o cateto adjacente mede y. E eu quero descobrir esses dois caras aqui. Vamos começar inicialmente por x. Então, se eu quero descobrir o valor de x, eu vou ter um cateto oposto, ó, e vou ter uma hipotenusa. Então, eu vou calcular o seno de 40 graus, que é a divisão de quem? Do cateto oposto x pela hipotenusa, que é 7. Seno de 40 graus, olhando, dá 0,64. Então, fica x sobre 7. Aí eu fiz exatamente isso. X é igual. 0,64 vezes 7 dá 4,48. Pronto, já achei o valor de x. Agora o valor de y. Agora veja só. Para eu saber quem é o valor de y, eu vou ter o cateto oposto. Não vou fazer essa questão do cateto oposto porque é o valor de x, eu quero saber o valor de y. Então eu vou ter a hipotenusa. Se x é o cateto oposto, y vai ser o cateto adjacente. Então vai ser a relação do cateto adjacente com a hipotenusa. Eu vou calcular o cosseno, certo? Cosseno de 40 graus. Então, cosseno de 40 graus é igual a y, que é o cateto adjacente, dividido por 7, que é a hipotenusa. O valor do cosseno de 40 graus é 0,77. Eu vou fazer esse detalhe como fiz no outro. Y é igual a 0,77 vezes 7 dá 5,39. Beleza? Tranquilo? Olha um outro exemplo aqui rápido. A determinação feita por radares da altura de uma nuvem em relação ao solo é importante nas previsões meteorológicas e na orientação de aviões para evitar turbulências. Determina então a altura da nuvem detectada por radares conforme o desenho abaixo. Aí você tem o desenho, tem os dados também, o valor do seno e do cosseno da tangente. Você observa o seguinte. Aqui você tem um ângulo de 28 graus. E você quer saber a altura da nuvem. Isso aqui, essa altura aqui, tudo isso aqui, ó. Certo? E a distância aqui, que você tem, percebendo aqui, desse ponto até aqui, são do radar até aqui, até a nuvem, são 12 quilômetros. Então, aqui já tem o seguinte, eu tenho aqui 28 graus, eu vou ter um cateto oposto, e aqui eu não vou ter hipotenusa. Hipotenusa seria esse cara aqui, eu não vou usar hipotenusa porque não tem nenhum valor aqui. Então, vai ser o 12, vai ser o cateto adjacente. Então, quando eu relaciono cateto oposto com cateto adjacente, eu vou calcular a tangente. Então, vai ser tangente de 28 graus, vai ser cateto oposto H. Eu coloquei X aqui, poderia ser um H mesmo. E o adjacente, 12. Então, olha o que eu fiz aqui. Substituir. Tangente de 28 graus, olha o valor aqui quanto é, 0,53. Depois eu fiz, certo? Produto do meio pelos extremos. 0,53 vezes 12 deu 6,36, que vai ser a altura. Tranquilo? Nesse quinto exemplo aqui, calcule o valor de x no triângulo retângulo da figura abaixo. Então, aqui eu tenho um ângulo de 30 graus, eu tenho um cateto oposto e tenho uma hipotenusa. Então, eu vou calcular o seno. Aí, eu vou olhar naquela tabela e descobrir quem é o seno de 30 graus. Que naquela tabela, o seno de 30 graus é quanto? 1 sobre 2. Certo? Aí, bota 1 sobre 2 igual a x sobre 8. Aí, eu faço isso aqui. 2 vezes x são 2x, 8 vezes 1 dá 8. X é igual a 8, que divide por 2, dá 4. Então, o valor de x, 4. No exemplo mais abaixo aqui, eu tenho calcula os catetos de um triângulo retângulo, cuja hipotenusa mede 6 e um dos ângulos mede 60 graus. Então, eu tenho esse ângulo aqui que mede 60 graus. A hipotenusa, que é o maior lado, mede 6. Eu quero descobrir o valor de x e y. Vamos começar por x. Se eu for começar por x,
eu vou perceber que aqui o x vai ser o cateto oposto de 60, com relação ao ângulo de 60 graus. E eu vou ter a hipotenusa. Então, eu vou calcular o seno, porque é a divisão do cateto oposto pela hipotenusa. Certo? Então, coloquei seno de 60 graus é igual a x sobre 6. Quanto é o valor do seno de 60 graus? Aí, olhando naquela tabela que eu até dei um macete para vocês, é raiz de 3 sobre 2. Aí, eu vou fazer isso aqui, ó. 2 vezes x, 2x, raiz de 3 vezes 6, eu não vou fazer 6 vezes 3, eu vou fazer 6, é como se tivesse 1 aqui. 6 vezes 1 é 6, aí conserva a raiz de 3. X é igual, 6 raiz de 3 dividido por 2, divide aqui, ó, 6 por 2 dá 3. Então, o valor de x vai ser esse aqui. E com relação a y agora, se eu tenho um ângulo de 60 graus, eu vou considerar o seguinte, eu vou considerar y não é mais o cateto oposto dele, porque o oposto era x, ele vai ser o adjacente, e 6 a hipotenusa. Então, eu não vou calcular seno, vou calcular cosseno. Então, cosseno de 60 graus é igual a y, que é o cateto adjacente, dividido por 6, que é a hipotenusa. Olhando naquela tabela, cosseno de 60 graus é 1 sobre 2, certo? Aí, eu vou fazer exatamente isso, 2 vezes y, 2y, 6 vezes 1 é 6. Y é igual a 6, que divide por 2, dá 3, certo? E para fechar aqui, observe o seguinte, eu tenho uma escada que está sobre um carro, né? A escada de um corpo de bombeiro pode estender-se a um comprimento de 30 metros, quando levantada a um ângulo de 70 graus. Sabendo-se que a base da escada está sobre um caminhão, a altura de 2 metros do solo, qual é a maior altura que essa escada pode alcançar em relação ao solo? Aí eu dei os dados, dei o valor do seno, do cosseno e da tangente. Então, simplificando é o seguinte aqui, galera. Ó, eu tenho uma escada, beleza? O que acontece é o seguinte aqui nessa escada. Quando ela suspendeu aqui, ela formou um ângulo de 70 graus, certo? Eu quero saber qual é a altura toda dessa escada, ó, todinha. Porque do carro até o solo mede 2 metros. Então, eu tenho que descobrir exatamente isso aqui, certo? Vou recapitular aqui o problema para vocês. A escada de um carro de bombeiro pode estender-se a um comprimento de 30 metros. Então, ela aqui, ela mede 30 metros. Certo? Essa danada aqui, essa escada. Mas o que eu quero descobrir é essa altura toda aqui. Vamos esquecer os 2 metros e vamos analisar daqui para cá, ó. Daqui até aqui, a altura. Então, formou um triângulo retângulo. Que eu tenho um ângulo de 70 graus, o oposto é o cateto oposto representado pela letra H, que eu quero descobrir. E o maior lado aqui, que no caso vai ser o oposto à hipotenusa, é o valor da escada, que é 30 metros. Então, eu vou ter o cateto oposto e a hipotenusa. Então, vai ser o seno. Então, vou calcular seno de 70 graus. É igual a H sobre 30. Substituindo o seno de 70 graus é quanto? Seno de 70 graus é 0,94. Igual a H sobre 30. Aí, H igual a 0,94 vezes 30 dá 30,20 metros. Isso foi essa altura até aqui. Eu até esqueci de colocar para vocês aqui. O todo que eu quero descobrir vai ser exatamente isso aqui, ó, 30,20 somado com mais 2 metros, que é a altura do solo até o carro, que vai dar 32,20 metros. Tranquilo, galera? Um forte abraço, até a próxima aula. Dá um like aí quem não deu ainda, se inscreve no meu canal. Um abração a todos.